Você e eu temos que oferecer a nossa gratidão de forma alegre. Os 3 primeiros frutos, queridos, os 3 primeiros frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, fala o quê? Amor, alegria e paz. Amados, já roubaram 1 minuto e 20 da minha ministração, mas eu tenho até 11h30, 59 minutos, eu vou tentar conseguir fazer só em 1 hora. Mas eu quero dizer para vocês, obrigado, amados, que ceia do Senhor, ela é uma incumbência que Deus delegou a todos nós. Mas quanto a nós, quanto ao pastor, ele é o responsável para trazer a mensagem, querido. Porque ele é o anjo da igreja e ele tem algo que Deus quer falar para vocês. Então, o que eu venho trazendo hoje nesse culto solene é algo que Deus me deu ontem à noite e hoje de manhã. Terminei, cheguei aqui, faltando 5 minutos aqui para mais. A mensagem, ela é quentinha do trono. Eu poderia entrar na internet, poderia fazer isso, pegar uma coisa enlatada, mas não consigo, amados, não consigo. Então, Lucas capítulo 14, versículo 16 e 17, nós ministramos, enquanto você procura na sua Bíblia, nós ministramos ontem o que significa consagração. É uma oração, uma dedicação. E hoje, domingo, eu sempre me consagro, né? As irmãs, elas se consagram na quarta-feira. E querido, eu estou aqui em consagração. Eu fiquei a manhã toda buscando a mensagem. Não me atentei a celular, não me atentei às coisas do mundo, quem ganhou, quem perdeu, os mimimi de um chorando daqui, um chorando. Fiquei concentrado na palavra de Deus. Então, queridos, Deus quer falar com a igreja e como Ele vem falando comigo fui dormir a quase 1 hora da manhã, acordei bem cedo hoje, não de madrugada, não consegui, mas o que eu quero trazer para você é o que Deus preparou para vocês que estão aqui. Então este é a água que eu estou tomando no dia de hoje, querido. Isso é consagração, e eu estou passando um ensinamento. Não é consagração, não é fazer regime, não é deixar de comer e ficar fazendo todas as outras coisas. Consagração é uma separação. Lucas capítulo 14, minha versão é NAA. Lucas capítulo 14, né? Versículo 16 e 17, nós vamos começar a ministrar em Lucas. Nós vamos hoje andar em diversas referências cruzadas, bíblicas, para que você e eu possamos entender o que Deus quer falar contigo nesta manhã. Jesus disse: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo está preparado. Diga comigo: venham, porque tudo está preparado. Vamos de novo? Venham, porque tudo está preparado. Amém, queridos? Então hoje nós falaremos
o significado. Pode se assentar, querido. O significado da ceia. Quem participa da ceia? Quem almeja ir para o céu? Verso 18, 19 e 20, eu vou estar aqui navegando a ele. Mas todos eles deram desculpa. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpa. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. Amados, aqui foram escusas, desculpas, que o evangelista, o Lucas, o médico Lucas, ele não era judeu, ele era um gentil convertido, ele escreve aqui de uma maneira para que você e eu pudéssemos entender, Ele traz a importância que era da época. Quantas pessoas não dão o devido valor para a ceia do Senhor? Eu não sou referência para ninguém, mas eu sou um líder espiritual. Eu conto no dedo, nesses 30 anos, a minha ausência da ceia. Há pessoas que falam assim: pastor, eu não fui na ceia, dado o senhor dar a ceia para mim. Eu tenho resistência, amados, muita resistência. E a maioria das vezes eu me nego a dar a ceia. A não ser que é uma doença, alguma coisa justificável. Mas tem pessoas que falam assim: a minha vizinha fez aniversário da filhinha dela e eu tive que ir. Eu não podia magoá-la. Não compreendeu o significado da salvação. Não compreendeu nada. Porque aqui eu digo: Deus, obrigado. Obrigado por eu fazer parte do corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Eu quero trazer aqui para vocês que não só participar da ceia, mas Jesus disse assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele apontou aqui algumas situações dentro da igreja. E ele disse: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Querido, eu estou trazendo esta mensagem, ela fala da bondade de Deus para com você e para comigo, porque não é fácil uma igreja realizar uma ceia do Senhor como deve ser realizada. Ela precisa de pessoas que já entenderam o seu chamado. Efésios capítulo 4 fala da sua vocação. E há pessoas aqui que eu pergunto: qual é a tua vocação? Ela fala: não, eu quero ser um engenheiro. Não estou falando disso. Eu estou falando na casa do Senhor. Você é dedo, você é mão, você é pé. O que você é? Então, queridos, Deus, Jesus, que nos vocaciona. Pastor pode discipular, a igreja pode discipular, nós podemos andar junto, mentorear vocês, mas a tua chamada é divina.
Eu disse aqui que Lucas, ele traz uma coisa bem light, bem tranquila, para nós entendermos que, o rapaz, ele teve um compromisso, ele ia casar. O outro, ele teve que comprou bois aí, ele teve que trabalhar, ele teve que plantar, é época de soja, é época não sei do que. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Coloca na tua agenda. A ceia do Senhor, ela é mais importante que a agenda médica da pastora Fátima. Mais importante que a agenda médica da pastora Cleide. Vocês repararam que tem muitas pessoas que querem estar no culto, mas acontece alguma coisa com ela? Consagração. Muitas pessoas estão aí, mas o médico marca às 10 horas da manhã. Incrível, né? E aí a pessoa, olha pastor, eu não fui, porque o médico marcou às 10 horas da manhã. Beleza. E na próxima semana? Eu tive que conversar, tive uma audiência, e foi às 10 horas da manhã. Será que não caiu sua ficha ainda? Que às 10 horas da manhã você tem um compromisso com Deus, de vir aqui se consagrar? Nada deve ser mais importante na sua e na minha vida, a não ser Deus, querido, em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, mas ter ação, que isso é em primeiro lugar na sua vida, porque os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ei, Satanás, você está vendo aquele lá? Aquele lá é meu servo. Jó. Satanás falou, ele te serve porque você rodeia ele de tantas coisas. Ei, Deus está te rodeando de tantas coisas. Você acha que Satanás não está de um jeito ou outro, te espetando de um jeito ou de outro? Mateus capítulo 22, versículo 1 a 3. Agora nós vamos ver, num lado teológico, do que é participar da ceia do Senhor. Mateus, aquela pessoa que era republicano, fariseu, republicano, mas ele era um homem de respeito, e o que ele escrevia primeiro para os judeus. E olha o que esse homem escreve, andando com Jesus. Ele escreve o que Jesus falou ali, queridos. Pedro era indouto, Mateus era um homem letrado, Saulo era um homem letrado, Nicodemos eram homens letrados, cultos. E nós precisamos de pessoas de todos os tipos aqui na igreja. Precisamos de doutores, porque principalmente o ministério Adna, que Deus chamou para uma classe difícil. É um rico entrar no céu. Não foi eu que falei isso, foi Jesus Cristo que falou. Então Mateus escreve assim, Jesus falou uma parábola. 2, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Queridos, o rei aqui representa Deus o Pai, e o filho representa Jesus Cristo, e a festa representa a alegria da sua e da minha salvação. Deus preparou uma mesa farta, e ele disse, enviou seus servos a chamar os convidados, verso 3, para festas, mas estes
não quiseram. Quem são esses convidados? Povo de Deus, Israel. A Bíblia inteira, ela menciona o povo de Deus. Verso 4. Então enviou ainda outros servos. Diga aos convidados, olha como Deus é bondoso, a sua misericórdia, a sua compaixão. Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, animais de engorda já foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outro, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Queridos, eu preciso fazer um zoom aqui para você entender. Deus usou reis, Deus usou profetas, Deus usou isso, Deus usou aquilo, e por derradeiro, Deus usou os seus discípulos para o povo de Israel. Sabe o que eles fizeram? Mataram o Filho de Deus, mataram todos os seus discípulos, com exceção ao apóstolo João. Não só não aceitaram o convite, como refutaram, como foram lá numa situação terrível. E aqui Mateus, ele está escrevendo aqui para os líderes religiosos, porque ele sentiu na pele o que é ser rejeitado. Por quê, pastor? Porque Mateus era um republicano, um homem que foi contra o seu povo, um traidor, cobrava imposto, mas ele não conhecia Jesus. E aí, quem que andava com Mateus? Começa a olhar os tubarões aí de cima, que estão aí fazendo o que querem, não tem liberdade de andar na rua, não tem liberdade de ir para um shopping center, para uma praia, são presos nas suas escolhas, nas suas ganâncias, nas suas maldades. E Mateus era um homem desse. E aí Jesus disse para ele assim: Mateus, vem cá, não sei o que, papapá. Alguém sabe como Jesus chamou Mateus? Jesus passou e viu ele. Ele tinha a profissão de merari, fiscal da fazenda aí, sei lá, né? E chamou, vem a merari. E aí, né? Mateus, segue-me. E continuou. Mateus largou tudo para seguir a Jesus. Tem pessoas aqui que você está há 20 anos, é porque vocês nunca mexeram com fazenda. Quando um burro empacava, irmãos, para você puxar ele, era difícil. Então tem pessoas aqui que você está convidando, está puxando, a mãe está puxando, o pai está puxando, o marido está puxando, a esposa está puxando, a esposa puxando o marido e tal, e o cara não vai, não quer. Venha, segue-me.
Mateus levantou na hora e foi seguir a Jesus. E aí ele escreve isso aqui, porque ele sabia, porque ele sentiu na pele. Olha o verso 7. Há consequência para os teus atos e para os meus atos. A tua escolha define o teu destino. O rei ficou furioso. Eu escuto, amados, há 30 anos, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo, mas Ele é justiça. Deus não é um juiz iníquo. Deus não troca o certo pelo errado. Ele sabe exatamente o que você é, o que você faz e quem será você. Qual o teu e qual o meu destino. Deus aqui, não sou eu, a Bíblia está dizendo. Por que Deus ficou furioso? Mataram os seus discípulos, esquartejaram, pegaram o seu povo que estava servindo ao Senhor ali, jogaram para leões em praça pública, nas arenas ali de Roma, toda aquela atrocidade. Você acha que Deus não está vendo? Mateus escreve: enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos, incendiou a cidade deles. 70 anos, diga comigo, 70 anos, usou um deles para voltar todo o mal contra eles mesmos. Deus levanta um homem louco, permite e bota fogo em Roma, acaba, destrói com Jerusalém, não fica pedra sobre pedra, e o povo começa a vagar. Quem é o povo que começa a vagar? O brasileiro? Os judeus. Aí, aonde o judeu chega, ele é hostilizado, perseguido. Século passado, 6 milhões de judeus foram mortos, queridos. Nem na pátria deles eles estavam. Segunda Guerra Mundial, 1945, por aí. 1949, Deus disse: vou resgatar esse povo. Levanta um brasileiro, Aranha, não sei como é. Aí é bom, né? História aí. Oswaldo Aranha. E ali é criado o Estado de Israel. Queridos, 7 dias, levantam não sei quantos países, enquanto Israel não tinha nem exército. Foi a guerra dos 7 dias, a guerra não sei do que, mas Deus foi com o seu povo e segurou este povo. Mas durante 1949 anos, esse povo sofreu as suas escolhas. Está sofrendo até hoje. Quantas pessoas você encontra aí na rua? E aí, meu irmão?
Você aqui nessa situação, pastor, a igreja é cheia de problemas. Nós vamos ver que a igreja é cheia de problemas. É? Só tem gente hipócrita. Tá bom. E aí você veio para o mundo só gente boa, né? Só carne de pescoço, né? E aqui no mundo os caras dão tapa em você, regaça você, joga você na sarjeta e tá bom, né? Vocês estão entendendo como que é a coisa? Aqui a pessoa fica dodói, não pode nem encostar nela, que ela... Isso aí nunca se converteu, amado. Aí, verso 8, disse aos seus servos: a festa está pronta, querido, querida, a ceia está pronta. Se você quiser vir, glória a Deus. Se você não quiser vir, é teu problema. É teu problema. A festa está pronta. Vocês estão entendendo a mensagem? Os convidados não eram dignos. Vão. Quem está falando isso? O rei. Deus. Tipificando aqui. Vão para as encruzilhadas dos caminhos, convida para o banquete todos os que encontrarem. Agora vocês vão entender um pouco. Olha para o lado aí, ó. Kelly, olha para Daiane. E Daiane olha para Kelly. Leandro. Ó. Bruna. Começa a olhar do lado aí. Fala, meu Deus, que Deus escolheu. Começa a admirar. E saindo aquele servo pelas estradas, foi pegar a Bruna, foi pegar o Celso, foi buscar o Adilson. O Ivo foi difícil, mas conseguiram. Eu e Ivo não valia um piqui ruído, amados. Então, verso 10, pega uma caneta, marca texto e marca aí, Leandro, na sua Bíblia, quando você encontrar alguma figura aqui que te trombar, você fala, pregação do pastor Adilson. E saindo aquele servo pela estrada, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Aqui são os novos convidados. Quem são esses novos convidados? Um outro povo. A igreja. Precisava botar um basta no judaísmo. Destruiu, deixou, permitiu, acabou com Jerusalém, isso, aquilo, espalhou. Agora, o apóstolo Paulo, Pedro, querendo pregar para Jerusalém, Deus levanta, permite uma perseguição, amados. E o povo espalha, vai lá para Antioquia, e lá eles são chamados de cristãos. E levanta um homem que era perseguidor da igreja, para mostrar o tamanho que é a misericórdia de Deus, o tamanho, para você entender o que você está fazendo aqui. Como que eu poderia ser uma pessoa crente? É impossível, amados. Quanto mais pastor. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus que fez todo este milagre. Então a igreja é formada de maus e de bons. Entenda isso, nós não estamos ainda no céu.
Nós estamos aqui e a igreja é um processo. Você vai encontrar pessoas que não se converteu. Pastor, eu preguei ontem. Ágatos, homens forjados. Mas forjado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Isso só torna um homem ágatos aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Quando eu falo homem, querido, eu estou referindo à humanidade. Ágatos, o homem de fé, exera aquela mulher submissa que representa a igreja. Então aqui, o rei disse, chama todo mundo. E aí que está o problema, pastora Fernanda? Que as pessoas pensam que é de qualquer jeito. Eu posso faltar ceia, eu posso fazer isso, eu posso aquilo. Aí é a sua chamada. Ah, não, irmão, já tem muita chamada. Eu vou ter que fazer um curso superior, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E vai passando a vida. E quem diz que essa pessoa está assim com Deus? Ela mesma. Ela é a régua dela. Ela, eu. O engodo vem do coração do homem, querido. O engano. Enganoso é o coração. Então nós estamos aqui de qualquer jeito. Mateus 22, 11. Agora começa alguma coisa aqui, amados. Vocês estão trabalhando e nós estamos aqui em memória de Cristo. Mas, uma vírgula, preste atenção, esse mas está dizendo aí, ó. Quando o rei entrou, bateu o olho aqui na Adna Goiabeira e viu Bruna. Fica em pé aí, Bruna. Foi lá em São Paulo comprar um vestido para participar da ceia. Olha aí, ó. Influenciou a minha pastora, que só a graça. Falar nisso, vou até, porque todo mundo, Gilma, pode, mas o pastor e a pastora não pode. Hoje está aqui Mirinha, representando a pastora Fátima. Minha prima do Barros, ela é Barros, ela fala, eu sou Barros. A pastora Fátima está lá com os netos, porque estão cheios de negócio a família, né? Estou pregando para a minha própria família, viu, varão? Então, estão lá no feirão, vendendo carro. O rei entrou para ver os que estavam à mesa. Notou ali um homem que não trazia vestes. Nupcial. Olha aqui o pastor, ó. Vocês nunca vão me ver eu com esse terno aqui, lá na TV Cidade Verde, que agora é Jovem Pan, né? Vai fazer um evento lá. Isso aqui é de Deus, é consagrado. Pode ir quem for lá. Eu vou pegar eu gosto de, vamos pegando a dica aí, hein, irmãos. Dom Manuel, sapato democrata, vão pegando a dica aí, certo? Então, queridos, presente dos meus filhos, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Aqui você pode vir, Igor, de qualquer jeito.
de camiseta, de calça jeans, de tênis. Mas, já deu uma aliada, né, varão? Mas, lá, negativo. Eu ouço, Michele, você foi criada dentro da Assembleia de Deus. Eu ouço Michele, e aqui vários assembleanos, desde criança. Na verdade, eu já cheguei ali com 38 anos. Que no céu entra vários tipos de pessoa, gordo, magra, preta, branco, né? Mas no céu não entra pecado. É isso aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Uma coisa é você participar aqui na terra. Outra coisa é lá, querido. Lá. Quem viu? O anjo? Não, você até pode ter passado pelo anjo. Você pode ter passado pelo crivo do seu pastor. Você pode ter passado porque... Eu já ouvi falar aí que tem umas pessoas que têm personalidade leão, outro tubarão, outro gato. É umas coisas assim que só a graça. E o gato é aquele que, sabe... Já viu o gato, né, ali na fazenda? O gato encosta, não sei, roça, não sei, mas mexe com ele. Entendeu? Então, nunca gostei de gato, amados. E dizem que a personalidade do gato é o que está aí sobressaindo. É o cara que sabe entrar, sabe. Pastor Ivo e eu conhecemos um político que ele fazia assim, ó. Um doce de pessoa. Encontrar você no corredor, meu amado. No gabinete, manda ele embora. Gato, político. Aqui não tem política. Aqui não tem personalidade. Ou é crente, ou não é. Agora tem pessoas que estão dizendo assim, pastor, esse é um crente carnal. Queridos, sai fora. A Bíblia fala, homem natural não compreende as coisas de Deus. E fala de homem espiritual. Então o rei entrou e viu. Só que o rei não é brasileiro, que finge. O rei não é um pastor aqui na terra, que cheio de falha. O rei é Deus. Ele viu, olhou, abordou a pessoa, disse, amigo, o que você está fazendo aqui? Como é que você entrou? Verso 12. Ele emudeceu. Vamos lá, varão. Dá um rápido aí um sinônimo para isso aí. Ficou perplexo? Viu? Mas um silêncio, que é aquela que você é pego na falcatrua, você é pego disso, você é pego daquilo. Quem falou com ele? Deus. Mas eu pergunto para vocês, Deus não falou com esse homem a vida inteira? E ele não deu ouvido. Mas um dia, a Bíblia diz que todos os joelhos se curvarão diante dele. Amigo, como você entrou sem a salvação? Impossível. Essas vestes brancas aí é a pureza do homem que vai ser salvo.
Essa veste não é você que compra, que põe. É dom de Deus. Congela aí, varão. Miguel, congela aí, junto. Guarda esse versículo. Corre lá em Efésios 2:8. É um dom de Deus. Nem a fé eu tenho. Nem a fé. Pela graça, vocês são salvos. Mediante a fé. Isto não vem de vocês. É dom de Deus. Minha mãe estava morre ou não morre. Entrou um pastor, não vou falar o nome dele. Muito usado por Deus. Chegou no leito assim e falou assim: pela minha fé, passa a doença dela para mim. E ela... Eu olhei para ele e falei: está repreendido, varão. Você é muito menino. Homem nenhum tem poder para fazer isso. Falei: nem a fé que você diz que tem é sua. Efésios 2:8. O que você está querendo falar é de pensamento positivo, coisa do diabo, do cão, da seixonoê, seja lá do que for. Ai, hoje vai dar tudo certo. Vai nessa tua força aí. A força da mente. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida, com as suas escolhas. Volta lá, varão. Mateus 22. Esse relógio está andando, hein? O que significa isso? Não foi transformado. Não se converteu. Não tem uma veste nupcial. 13. Então o rei ordenou. Misericórdia. Uma coisa ele vê, outra coisa ele ordena. Amarre os pés e as mãos dele, atirem para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. E aí, eu vou até pular isso, amados, porque isso é uma situação que a gente tem que ter algo só para isso aí. É o destino da sua alma, e o destino da minha alma, o destino da alma da igreja. Só tem dois caminhos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Ele estava querendo entrar no céu de qualquer jeito, voltou, ei, vai lá para o seu lugar, é no inferno, não no céu. Mas eu não vou entrar nessa área aí. Verso 14, eu estou falando da ceia do Senhor. Porque muitos são chamados, mas poucos, bem poucos, são escolhidos. Queridos, se eu for ministrar este versículo, eu fico o dia todo aqui com vocês. A grande multidão. Jesus ministrou o sermão da montanha, Jesus ministrou me fugiu aqui a respeito das sementes, né? Para a multidão, e deu o discernimento para os seus discípulos. Deus alimentou multidões, mas ensinou e forjou os seus discípulos. A tua escolha, nós temos aprendido nessa Bíblia aqui, de ser um discípulo é sua, é minha, mas uma vez que você conseguiu ser, ou escolheu ser um discípulo, nós vamos chegar aí na mensagem se der, misericórdia. Volto agora à mensagem original, Lucas capítulo 14, versículo 21. Vou colocar numa mensagem
de Lucas, o discípulo amado, né, médico. O discípulo amado era João, mas Lucas andou, parça, como diz chama o Santos do Neymar, parceiro de Paulo. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Olha, se tem um livro que eu falo para pessoas que querem começar a ler a Bíblia, pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Então lê Lucas e depois você lê Atos dos Apóstolos. Lê esses dois. Por quê, pastor? Porque Lucas ele é simples e ele fala do ministério de Jesus. E Atos dos Apóstolos ele fala do início da igreja. Aí você começa a ter uma concepção bíblica. O Senhor voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, becos da cidade, traga para cá, olha a linguagem, os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde, o servo disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Queridos, aqui está falando uma nova linguagem, verso 23, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: saia pelos caminhos, atalhos, obriguem todos a entrar, porque a minha casa, para que a minha casa fique cheia. E amados, quantas pessoas têm ministério diferente, mas eu admiro de um, é daqueles que saem entregando marmita nos becos, eu entreguei bastante aqui, só que não dá mais, eu estou numa outra vibe, vamos dizer assim, uma outra situação, eu quero fazer muita coisa, mas não dá, não consigo. Então Deus levanta pessoas para fazer isso. Olha, vai e traz para os pobres, traz isso para aquilo. Olha, eu quero que minha casa fique cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Verso 24. Primeiro, ele convidou seu povo. Depois, mudou a mensagem, mudou o estilo. Hoje, a igreja está sendo convidada. Muitas pessoas estão sendo aduladas, a palavra certa, para ser cristã, para fazer isso, para fazer aquilo. Olha, eu não vou na igreja porque o banheiro estava sujo. Não, pelo amor de Deus, vamos trocar esse banheiro, vamos arrumar esse banheiro. Ah, eu não vou porque não tem berçário, vamos arrumar o berçário. Ah, eu não vou. Irmãos, tanta coisa para desculpa de não estar na igreja. Olha o que Deus manda dizer para mim e para você. Eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A Bíblia diz assim, ó, que cada um de nós examine, pois, o homem a si mesmo. Veja como é que você está se vestindo para vir numa ceia. Veja como é que foi o seu mês. Se você é realmente uma pessoa digna. Verso 25. Grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, disse: se alguém... Ele fecha este capítulo de Lucas
14, ele fala do reino de Deus, ele fala das escolhas, da sua escolha, da minha escolha, e depois, o Senhor, ele faz aqui na Bíblia, nessa parte aí, ele fala a respeito das condições para ser seguidor de Jesus. Se alguém vem a mim, e agora eu vou pregar, amados, eu tenho poucos minutos, vou ter que botar uma quinta aí, não conversa com Alain. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, meu Jesus, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É forte. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, cruz, querido, é morte. Quem não morreu para o mundo, não tem como ser discípulo. Querido, Deus, Ele oferece tudo de graça. Nós lemos aqui, Efésios 2:8, a salvação é de graça. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui, refletir, nesta manhã de ceia, nós temos 8 minutos para encerrar essa mensagem. A primeira coisa que eu quero que você escreva na tábua do seu coração: Deus está te dando o visto do céu de graça. Porque agora está em moda, né? Tirar visto de umas tranqueiras aí, né? Mas não, Deus está dizendo: ei, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu também quero, é meu sonho. Mas, querido, primeira coisa que você tem que desejar é ter o visto do céu. Então, a primeira coisa que eu falo para você escrever aí, Efésios 2:8, Deus está te dando de graça. Cristo, querido, eu anotei aqui, Ele é o centro de tudo. Ele é o Filho. Nós falamos que o rei, ele preparou uma mesa para o seu filho. Cristo é o centro de tudo. Não é Maria, não é Zé Pilintra, não é pai não sei de chiqueiro, não é nada, é Cristo. João 3:16 a 18. Bora, varão, vamos, me ajuda a pregar lá. Tá falando. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho com letra maiúscula. Quem é Ele? Jesus Cristo. Unigênito, só tem um. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, nós estamos falando do visto lá do céu. Verso 18, varão. Quem nele crê, não é condenado. Aí os portugueses aí, ó, ponto e vírgula. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém, queridos? Anotei mais uma coisa aqui. A igreja, ela é formada de Eduardo, vou colocar você aqui como baterista, né? E de, vamos pegar um aqui, mas quem que eu posso pegar aí como uma referência? Merari. O ancião mais velho daqui. Então a igreja é feita de Eduardo e de Merarice.
Eduardo representa a Deus, Ivo e alguns poucos aqui. Rubens nem se fala, né? A igreja representa de pessoas que estão em processo, amados. 2 Coríntios 4:7. Bora, varão. 2:2CO, isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros. Eu não sou bom de português, mas tem coisa que você, na Bíblia, você é obrigado a entender algumas coisas. Leia com calma. Esse tesouro singular em vasos, plural. Então teve coisa na Bíblia que eu tive que buscar os universitários para me explicar. Por que não, né? Tesouro significa, porque antigamente os vasos, as coisas preciosas eram colocadas dentro de vaso. Pergaminho, joias, dinheiro. E aqui no lado espiritual, esse tesouro representa o Espírito Santo. A coisa mais preciosa. Que vasos que representa cada um de nós aqui, de barros, nós somos pó, queridos. Então, temos, porém, o Espírito Santo habitando em nós, é isso que está falando aí. Para que se veja a excelência do poder que provém de Deus e não de nós. Então, a igreja, você vê pessoas e fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Assim, essas coisas de português eu já vou... 2 Timóteo 2, ó. Numa casa, ou numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e barros. Eu e a Cleide, minha irmã, entendemos muito disso. Minha mãe era cheia de coisa. Ela tinha duas cozinhas. Uma para visita, os talheres, a geladeira e tal, e uma cozinha lá embaixo, que era uma mesa de pastor e tal, e tudo, tinha 2 fogões, mamãe era tudo exagerado. Ela tinha uma sala, irmãos, que eu era filho, não entrava naquela sala. A sala, naquela época era 12, né, como que era? Móvel, não sei do que lá. Então, meu Deus, a mesa daquela sala, eu não me lembro de nunca ter ceado naquela sala lá, né? Cristaleira só de prata, de não sei do que. Então, ó, numa grande casa, somente utensílios de ouro e de prata. Mas há também de madeira e de barros. Alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, os advogados gostam dessas coisas. Se alguém se purificar, parece redundância, parece pleonasmo, só uma condição sine qua non aí, ó. Se alguém, agora, purificar destes erros, será utensílio para honra, estando preparado para toda, santificado e útil para o Senhor. Santificado e útil para o Senhor. Irmãos, o maior erro da igreja é pegar uma pessoa que não é convertida e botar ela a fazer qualquer coisa.
Se botar ela naquela portaria, ela acaba com metade da igreja. Ela põe todo mundo para não voltar mais na igreja. Sabiam disso? Uma vez eu coloquei uma irmã, hein? Não posso falar o nome dela. E lá tinha que, começava o culto, tinha que fechar a porta. Porque a gente estava orando. E essa irmã estava na escala. Entrou um visitante, pela primeira vez aqui. Ela segurando a porta, e o cara olhar para ela e falou: você não tem educação. Foi um pampeiro. Então, amados, existe maneira de você falar com as pessoas. Existem maneiras. Então, na casa do Senhor, há todo tipo de pessoas. E a gente tem que ter habilidade, viu, Bruna e Celso, para mexer com vidas. As pessoas falam assim: pastor, pelo amor de Deus, tira aquela pessoa dali, pastor. Eu falo assim: irmã, irmãos, aqui não é minha empresa. O dono não falou nada para mim, eu não posso meter a mão ali. De repente, passa uns tempos, aquela pessoa está dando show. Mas ela precisou. Então hoje, olha como que está a decoração dessa mesa aqui. Verde representa o homem. Eu grifo minha Bíblia ali com verde é o homem. Laranja é fogo, é cuidado com ele, é o inimigo. Amarelo é atenção, e assim vai. Então aqui, ó, ela puxou para o verde. Prata, Jesus Cristo. Trigo tem que morrer, senão não nasce. Então, amados, tá uma decoração que tem um significado. Se você conversar com a irmã Lígia, ela vai falar o porquê que ela decorou dessa maneira. Mas a sua presença aqui, ela é fundamental. É um privilégio te servir, Senhor Jesus. Como eu sirvo a ceia? Como eu participo da ceia? Me prontificando. Eu vou aqui, vou trabalhar, vou aqui, vou, né? Eu fico imaginando, amados, tem coisa que a gente tem que orar, porque o homem, ele troca, Leandro, da roupa, e vem à noite, está tudo bem. Conrado penteou o cabelo, aí à noite ele vira o cabelo para ficar um pouco diferente, pronto. Agora a mulher não. A mulher, não sei se é só lá em casa, de repente, Bruna já é outro nível, né? Mas lá em casa, irmãos, a maquiagem de manhã é uma, o vestido de manhã é outra tonalidade, o sapato é outro. À noite não pode. Se bem que é só lá em casa.